Olá, eu sou a professora Daniele Reis, estou com você nesta aula 83 falando sobre bens. Você já deve ter me ouvido falar em outras aulas sobre a constituição do Código Civil no tocante à sua evolução, né, para uma melhor didática e aplicação, que nós estudamos na parte geral pessoas e bens, que é o início, o que define posteriormente as negociações, contratações e tudo que decorre aí das relações jurídicas. Então, vamos passar agora para o estudo de bens, né? Os bens que então são são os objetos que nós negociamos, que nós contratamos no direito civil. Lembrando que coisa é tudo que tem uma apreensão física, seja palpável, enfim, visual, né? Então é tudo aquilo que se vê. Então o céu é coisa, o mar é coisa, a praça é coisa, as casas são coisas, carros, motos, enfim, tô olhando aqui pela minha janela e tô vendo as coisas, né? Diversas coisas. Agora, o que interessa para o direito civil? Os bens particulares. Até porque bens públicos, que é uma forma de classificação que nós vamos ver aqui, os bens públicos, eles têm um tratamento próprio, eles têm regras próprias e não são negociáveis aqui no direito civil, né? Por exemplo, eles são imprescritíveis e, portanto, não recai o capião sobre eles. É uma regrinha básica que a gente precisa lembrar sempre. Eu não posso comprar, vender a praia, a praça, o céu. Não. É um bem que está aí posto para todos, então não é negociável. Então o que importa para a gente são os bens particulares negociáveis, perfeito? E quando nós voltamos lá para o Código Civil, no livro 2 está falando de bens. E aí começam as classificações de bens. Primeira subclassificação é a classificação dos bens considerados em si mesmos. E aí a classificação mais básica que a gente tem é do que seria bens imóveis e bens móveis, perfeito? Então vamos lá. Bens imóveis são os bens que estão incorporados ao solo, seja essa incorporação natural ou artificial, né? Seja o que está incorporado ao solo, por exemplo, a árvore lá que nasceu espontaneamente pela própria natureza, né? Seja o passarinho que levou a semente, caiu no solo e ela nasceu, então pensa nisso naturalmente, né? Os bichinhos que se reproduzem naturalmente, tudo sem intervenção do homem, perfeito? E o que é artificial, por outro lado, tem intervenção do homem. Então, se você verificar uma plantação onde eu tenho lá o homem arando a terra, plantando, né, aguando lá aquilo, cuidando, pondo adubo e tal, e retirando os frutos. Então, neste caso, eu tenho uma forma artificial, tá? Porque eu tenho intervenção do homem. Se você pensar na construção em si, que está incorporado lá ao solo, eu tenho intervenção do homem, não nasce lá no solo naturalmente, perfeito? Então essa é a divisão dentro de bens imóveis entre bens naturais e artificiais, tá? Para fins legais ainda se consideram bens imóveis os direitos reais sobre os imóveis e as ações que os asseguram. Isso tá lá no artigo 80, inciso 1, tá? Então, os direitos reais sobre os imóveis, vocês devem ter um módulo sobre isso, mas também devem se lembrar disso da graduação, né? São os direitos reais que podem ser, inclusive, de garantias, né? As servidões, por exemplo, que
se trata sobre o uso de um determinado bem, ela é considerado um imóvel, tá? O direito à sucessão aberta. Quando alguém morre, se dá o princípio de césine ou de saisine, como alguns falam. É um princípio que vem lá do direito francês, que quer dizer que com a morte de alguém, eu tenho automaticamente a sucessão aberta e, consequentemente, a transferência de todos os bens. Todos os bens. Há uma universalidade de bens até que haja o processo de inventário e partilha. E nesta universalidade de bens, mesmo que todos os bens do decujus de quem faleceu sejam somente bens móveis, ainda assim eu tenho uma universalidade que é traduzida em imóvel, tá? Legalmente falando, uma forma fictícia da lei tratar essa massa de bens deixada por alguém que temporariamente fica sem titularidade. Nós dizemos que o patrimônio do decujus fica acéfalo, sem titularidade, então se constitui num todo unitário, transmite-se aos seus herdeiros e só depois da partilha é que eles retomam a sua forma, classificação formal, original, perfeito? Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Então, se eu puder eventualmente retirar uma casa, né, de um local, imagina uma casa, sei lá, dessas de madeira aí pré-fabricada, moldada, pré-moldada que acho que fala, né? Se eu consigo retirá-la dali e colocar no outro lugar, então ela não perde o caráter de imóvel. Agora, se eu destruir, já perdi. O inciso 2 ainda fala os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, se você pensar, por exemplo, nos azulejos, né? Na pia, no vaso sanitário, se você tirar tudo com cuidado, você for fazer alguma reforma, algum reparo e for reempregar novamente, então esse período que eles ficaram separadinhos lá para o uso posterior, quem olhar vai dizer é um bem móvel, ele não está incorporado ao solo. Mas se ele logo vai ser reempregado, ainda assim ele é considerado imóvel. Ok? E os bens móveis, então? Então, é o que não está incorporado ao solo, tá? São os bens que possuem ou movimentação autônoma própria, ou eles podem ser removidos de um lugar para o outro. Meu copo é um bem móvel. Eu tiro daqui, ponho ali e pronto. Meu celular é um bem móvel, eu pego e ponho onde eu quiser. O meu cachorrinho, o meu gatinho, a minha vaquinha, não. Eles são bens que possuem movimento próprio, né? Então, que são inclusive chamados nesse caso de semoventes. Neste tocante aos bichinhos, vale um adendo que eles são considerados aqui bens, mas nós temos uma evolução no tratamento dos animais, né, da consideração dos animais perante o direito, perante o nosso ordenamento jurídico, de que os animais, eles são, na verdade, uma figura muito específica, sui generis, e que eles, inclusive, são chamados atualmente de pessoas não humanas, tá? Por conta de serem seres sencientes, de terem sentimentos. Mas, embora eles sejam altamente protegidos, né, pela Constituição Federal, pela Lei de Crimes Ambientais e tantas outras legislações conexas, enfim,
E por ter esse tratamento atual, ainda assim eles não possuem nenhuma legitimidade, tá? Toma cuidado, porque existem pessoas aí ingressando com ação em nome do cachorro. Não, é o seu dono, é o seu responsável, o seu tutor que responde pelo bichinho, tá? Mas eles possuem então um movimento próprio. Um carro, ele não possui um movimento próprio, ele depende do homem para andar, né? Para se movimentar, tá? Bom, no 83, da mesma forma que a gente tem nos bens imóveis a consideração legal de bem imóvel, aqui a gente tem também nesse artigo 83 os bens que são considerados móveis para efeitos legais. Então, por mais que eles não tenham, não sejam palpáveis, como os exemplos que eu dei, os bichinhos, o copo, o celular, né, o carro, por mais que eles não sejam palpáveis, eles ainda assim são considerados bens móveis, tá? Então é algo abstrato que a lei pegou e traduziu desta forma, nesta classificação, para facilitar, inclusive, os efeitos legais sobre esses bens. As energias que tenham valor econômico, elas são consideradas bem imóvel, tá? O bem móvel, pensa que corre a energia nos fios elétricos, a gente não vê, mas ela está lá. Então elas são consideradas bens móveis. Os direitos reais sobre objetos móveis, por exemplo, o penhor, né? E as suas ações correspondentes. Então são considerados aí bens móveis, os direitos reais em si. O uso capião de bem móvel é considerado o instituto em si como bem móvel. Os direitos pessoais de caráter patrimonial também são considerados como bens móveis, né? O direito de propriedade, por exemplo, tá? E o 84 fala dos materiais destinados a alguma construção. Lembra que eu falei, se eu retiro o azulejo, a pia privada, sei lá, do banheiro para reformar, eu deixo no cantinho e logo já vou empregar ele, este período, ele ainda assim é considerado bem imóvel. Aqui vem trazer uma outra regra. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis e readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então veja, estou fazendo a reforma no banheiro e já logo vou empregar o mesmo bem. É bem imóvel, ele não muda a característica. Se eu estou tirando do banheiro e eu vou doar para alguém, ele passou a ser bem móvel. Se ele está lá na loja e nunca ninguém comprou, ele está aguardando para ser incorporado a um imóvel, ele é bem móvel. É isso que quer dizer aqui o 84, ok? Os bens ainda podem ser divididos em bens fungíveis e infungíveis, né? Os bens fungíveis também são chamados de bens consumíveis. Os bens fungíveis são aqueles que não têm uma durabilidade, eles não foram criados para ter uma durabilidade, eles foram criados para serem consumidos. A água que eu estou bebendo é um bem fungível. O vinho que eu pretendo beber mais à noite é um bem fungível, brincadeiras à parte, né? Então, isso tem efeito prático lá, por exemplo, no contrato de comodato e contrato de mútuo. Eu brinquei agora que mais tarde vou beber um vinho. Vamos supor que eu chego em casa, poxa, não tenho vinho. E aí eu tenho amizade lá com meu vizinho, eu bato na porta dele e falo, me empresta uma garrafa de vinho? Esse empréstimo de um bem que é móvel, né, mas que é fungível, tem o objetivo de uso, de consumo. Então, quando eu for devolver, eu não vou devolver o mesmo bem.
eu vou devolver outro do mesmo gênero, espécie, né, que é qualidade e quantidade. Então, se ele me emprestou lá um vinho tinto, seco, chileno, que é, por exemplo, que eu amo beber, então eu tenho que comprar uma garrafa do mesmo vinho, né? Não vou, lógico, achar o mesmo lote, quase que impossível, né? E muito menos ser o mesmo, não vai ser o mesmo, perfeito? Então, por isso que é importante esta diferenciação. Já os bens infungíveis são os bens duráveis. Se em contrapartida eu chego em casa, eu quero passar roupa e o meu de tomar vinho para passar roupa, mudei bem de ideia, né? Quero passar roupa, meu ferro queimou, né? Meu ferro queimou, eu bato lá no vizinho e falo, me empresta o ferro de passar roupa? Eu vou devolver o mesmo, porque o bem infungível, ele é durável. E aí eu vou devolver nas mesmas condições. Se eventualmente eu quebrei o ferro lá do vizinho, lógico, eu vou devolver um outro. Mas a ideia de que se é um bem durável, eu devolvo o mesmo. Esse é o comodato, né? Então, por isso que é importante a gente saber essas diferenciações. Lá no 85 diz: são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. A lei não vem trazer o que é bem infungível, então a gente entende por exceção. O que é fungível não pode ser infungível, né? Então é porque ela não traz, é que ela só traz esses dois artigos, 85 e 86, falando que é bem fungível, bem consumível, né? Então nós entendemos em contrapartida o que seja o bem infungível. Lá no direito das obrigações pegam emprestada esta classificação de bens fungíveis e infungíveis no tocante a ser consumível e não consumível e também substituível e insubstituível, para falar sobre as obrigações, né? Obrigação fungível é aquela que pode ser substituída o seu cumprimento por outra pessoa. E a infungível é a que não pode. Então, as prestações de obrigação de fazer, elas podem ser classificadas como fungíveis e infungíveis. Perfeito? Não sei se você se recorda disso, mas nós inclusive teremos uma aula para falar sobre o direito das obrigações e eu vou te lembrar acerca disso. Bom, os bens ainda podem ser classificados como bens divisíveis, né? E lá no 87, a gente tem lá que os bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, se eu pegar um bolo de dinheiro e eu dividir em partes iguais, não perde a característica, é divisível. Agora, se eu pegar uma nota e pretender dividir, perdeu a característica, né? Mas não é essa a relação propriamente aqui do direito. Então, o dinheiro, ele é fracionável. Um prato de comida é fracionado. Um saco de café é fracionado. Se é fracionável, é um bem divisível. Agora, se eu pensar no cavalo, não é fracionável. Eu não corto lá o cavalo no meio, cabeça para um, rabo para o outro. Não posso. Perde o seu valor. Portanto, pensando novamente numa obrigação que tenha por objeto um bem divisível e eu tenho pluralidade de credores, eu posso dividir esse bem fracionando em partes iguais ou não, depende do direito de cada um. Agora, se pensando num bem indivisível e em pluralidade de credores, eu posso pegar o bem indivisível, por exemplo, 3 pessoas, 3 irmãos compraram juntos um cachorro.
eu vou entregar o cachorro. Eu posso cortar em 3 partezinhas? Não. Então, não posso porque seria um crime, né? Mas também não posso porque o bem indivisível ele vai perder o valor. Se eu pensar num carro, por exemplo, é indivisível, eu não corto um pedaço do carro, cada um. Então, né, isso também tem relação ao direito obrigacional. Perfeito? Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação de lei ou por vontade das partes. Sabe o que é isso? É quando a gente fala lá no direito obrigacional de cláusula de subsidiariedade ou de solidariedade, né? Quando as partes contratam a solidariedade ou a solidariedade está imposta pela lei, mesmo que o bem seja divisível, por exemplo, entregar dinheiro, pagar, indenizar. A gente tem uma regra, artigo 942, se eu não me engano, que fala da obrigatoriedade daquele que comete o ato ilícito de indenizar e, se for em coautoria, que vai ser uma indenização devida pelos dois, solidária. Então, a indenização é traduzida em dar dinheiro. Dinheiro é divisível, mas a obrigação é solidária. Então, mesmo o bem sendo divisível, né, podendo ser dividido, então um credor paga metade, o outro paga metade, ainda assim eu tenho a solidariedade imposta pela lei. E se eu tenho solidariedade imposta pela lei, significa que o credor ele pode cobrar desses devedores singularmente. Posso cobrar toda a dívida de um e o outro que se resolva com aquele, né? Também vamos estudar isso lá em obrigações, relembrar estas regras de solidariedade, subsidiariedade, de benefício de ordem, de renúncia de benefício de ordem, por aí vai. E você vai ter que relembrar essas regrinhas de bens, tá? Eu vou parar por aqui e a gente volta no próximo bloco para finalizar essa classificação de bens de acordo com o Código Civil e eu te espero. Até já!